Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, a mais um vídeo do Filosofia e Cosmovisão, nosso novo projeto, não é? E hoje eu vou fazer um react, estudo de caso, enfim, como vocês queiram dizer aí, né? De um vídeo que me chamou muita atenção. Porque, veja, lá atrás, né, eu comecei um projeto chamado Estudos de Caso, num outro lugar, né, que é a COB, Comunidade Burigato de Estudos Humanos, mas eu percebi que esse projeto, infelizmente, está deslocado lá, né? Afinal de contas, o aprofundamento que eu estava tentando começar lá, né, ele está mais ligado a isso. E por isso até, né, que eu convido você que gosta desse tipo de conteúdo, que quer se aprofundar, que quer entender mais, com mais profundidade as ideias, que de certa forma nos moldam, né, as correntes culturais e por aí vai, né? Já se inscreva no canal, já deixa o seu like, não só para ajudar no nosso trabalho, mas para que você seja sempre avisado de conteúdos novos por aqui, né? E lá atrás, então, eu tinha uma série de conteúdos que foram enviados para mim, uma série de conteúdos que eu já tinha visto e já tinha deixado ali, né, de stand-by para o momento certo de avaliar, né? E esse é um vídeo que me chamou muita atenção, né? Não pela sua relevância, necessariamente, mas pelo seu... como eu posso colocar? Pelo seu exemplar, digamos assim, né? Que é muito claro. Veja, tem uma aula que vai ser provavelmente a segunda aula do projeto Filosofia e Cosmovisão. A primeira aula já está no ar, né? Que é a filosofia, sua importância no cotidiano. Assista a primeira aula que eu postei, inclusive, aqui no canal, né? E agora eu quero me aprofundar, veja, eu vou pegar temas fundamentais, gravar essas aulas e também gravar estudos de caso, reacts, para mostrar aquilo na prática, digamos assim, né? E este é um grande exemplo. E essa aula, ela está muito ligada, né? O tema dela é justamente o olhar para o fingimento, né? Para a profunda ignorância, e na verdade, como isso, infelizmente, contrasta com o que eu expliquei na aula 1, né? Ou seja, na aula 1, como eu falo, quando eu falo de filosofia, né, eu mostro para vocês que o nosso objetivo é de fato buscar o máximo de sinceridade no que nós estamos dizendo, né? E mostrar para vocês o perigo dessa falta de sinceridade, né? E eu acredito que este é um grande exemplar, beleza? Então vamos lá, é um react, como vocês já conhecem, provavelmente de outros canais, né? Mas vamos lá, então vou tocar e vou conversando com vocês e eu quero trazer algumas frases, alguns conceitos que eu vou explicar nesta aula, que é a aula 2 do projeto Filosofia e Cosmovisão, de forma mais prática aqui para vocês com este exemplo aqui deste vídeo, que é a vida do Fábio Porchat. Então vamos lá. É um programa, né, que era apresentado pelo Abu Janra, e no final deste programa ele sempre perguntava para os seus convidados o que é a vida, né? E aí vamos ver então o que nosso querido, brilhante ator e comediante chamado Fábio Porchat nos tem a nos abrilhantar, né, com a sua resposta. Vamos ver. Fábio Porchat. Fala. O que é a vida? A vida é triste. A vida é tentar sobreviver o máximo que você puder. Ó, eu gostaria que aqui já de cara falar uma coisa pra vocês, que é uma coisa que eu já falei, e aqui está um grande exemplo, tá bom? Não é porque algo parece ser inteligente. Não é porque algo tem um tom de, nossa, uau, eu nunca tinha pensado nisso, né? Não é porque, de uma certa forma, tem essa tonalidade a frase dita, que ela é de fato inteligente, beleza? Isso é muito importante que vocês tenham um certo tino, tá? Para que vocês, inclusive, não sejam manipulados e tal, né? Porque, veja, vamos lá. O ponto fundamental é o seguinte. Nós, de uma certa forma, tá? Mas, na verdade, sempre foi assim, em alguma medida, né? Nós vivemos uma grande guerra cultural, onde nos parece, assim, que pessoas que não têm, assim, algo tão embasado para dizer, né? Estão determinando como as coisas devem ser, né? E a gente olha um pouco, e aí a gente pode intitular de várias formas, o establishment, que vai lá e fala, né, e determina, só que assim, veja, o que a gente então observa, na verdade, é que tem Anitta, Fábio Porchat, toda essa galera acaba falando sobre coisas, né, que a gente, assim, claramente, pô, fica quieto, não tem nada a ver com a tua área, né? Beleza, claro, você pode dar sua opinião, pode falar, né? Não é esse o ponto, né? O ponto é o seguinte, cara, você sabe realmente o que você tá falando? Você tá falando assim do fundo do teu coração? Você tá dizendo algo que realmente você acredita que vai agregar a vida dos outros? Ou você só tá fazendo uma coisa que é o que eu vou explicar inclusive agora, né? Mas o ponto fundamental é o seguinte, não é porque tem aparência de inteligência, aquilo de fato é. Então, por isso, assistam a primeira aula para que vocês consigam examinar a frase dita, né? Eu tava assistindo esses dias um documentário chamado Antares de la Luz, né? E aí, assim, percebam o nível que pode se chegar, né? Do que até, de certa forma, nós vamos explicar aqui, tá bom? O nível extremo, né? De mentira, de manipulação e tal. E o que acontece? Tem uma frase que me pegou lá,
que é uma frase que o Antares, que é o líder da seita lá, né, que, enfim, causa uma grande tragédia, ele fala, né, que é o seguinte: não existem fatos, só existem interpretações. E aquilo, de uma certa forma, seduz os seus adeptos, né? E o que acontece é o seguinte: parece até uma frase inteligente, né? Olha só, não existem fatos, na verdade só existem interpretações. Observe a sua vida, você vai ver que cada um tem uma opinião, cada um tem a sua verdade, logo fica claro que os fatos não existem. Cara, veja, isso é assim, mais uma vez, nossa, parece ser inteligente, mas é uma tremenda de uma estupidez, pô. Uma tremenda de uma estupidez. Por quê? Porque quando você observa minimamente a realidade, você vai ver que os fatos, eles estão aí. Por exemplo, não cabe opinião, tá? Sei lá, você tá andando, uma pessoa é atropelada e morre. Você não tem como interpretar aquilo de uma forma diferente que não um atropelamento de uma pessoa, pô. Fim. Você entende? Então é lógico que existem fatos. Mas o que ele tá querendo colocar ali é pegar um aspecto da realidade que, claro, vai coadunar com o que ele está dizendo e transformar aquilo em algo absoluto. E é um pouco do que o Fábio Porchat está tentando fazer nesta resposta que é, no mínimo, engraçada. É, no mínimo, engraçada. Né? E trágica, claro. Engraçada de forma trágica, né? Porque quando ele fala, veja, vamos lá. Eu vou até colocar um pouco mais rápido, porque, né? Mas vamos lá, ó. Que é a vida. O que é a vida? A vida é triste. Triste. A vida É tentar sobreviver. é tentar sobreviver o máximo que você puder. Eu acho que isso... Beleza. Vamos lá. Primeira coisa. A gente poderia fazer a ligação disso, desse pensamento, tá? Com, por exemplo, correntes filosóficas. Uma delas, que é uma que, infelizmente, de uma certa forma, prepondera no mundo, né? É uma visão profundamente materialista e nihilista da vida. Então, primeiro, materialista quer olhar para apenas o que é material. Nada que é imaterial existe. Né? Então, é de fato, aí é claro, né? Você vai, em algum momento, você vai olhar para a vida e vai pensar isso aí. Por quê? Porque todos nós vamos adoecer, todos nós vamos nos corromper, todos nós vamos morrer. Corromper não estou dizendo no sentido de corrupção moral, tá? Tô falando no sentido material mesmo. A gente vai morrer, pô. Todo mundo sabe que você vai envelhecer, papapá, né? Beleza, tá? Então esse é o primeiro aspecto. Agora, o niilismo é quando você olha para isso, que você acredita que é só isso, então se você acredita que a vida é só material mesmo, você vai cair, claro, numa visão de que aquilo não tem sentido. É um sofrimento totalmente sem sentido. E aí, claro, você vai concluir isso. A vida é triste. Mas veja, o que eu quero que vocês entendam, tá? Porque depois acessem esse vídeo e leiam os comentários. É um monte de gente falando assim: nossa, traduziu o que eu pensava, papapá. Só que eu, particularmente, e veja, não tenho absolutamente nada contra o Fábio Porchat, e nem o meu foco não é nem, veja, não é nem, será que o Fábio Porchat está sendo honesto ou não? Né? O React, ele tem essa ideia, porque as pessoas se apegam muitas vezes à personalidade que está sendo avaliada ali, né? E acho que é sobre isso, mas pelo menos no meu caso não é. Eu estou tentando realmente diagnosticar algo que vai muito além do que ele está colocando, vai muito além dele em si. E tudo que eu estou falando não está ligado necessariamente a ele, mas há uma forma de você lidar com a realidade e, de uma certa forma, tentar traduzi-la e que eu coloco, que é uma forma absolutamente inapropriada, injusta e perigosa. Que é o quê? Veja, um cara que tem lá, vamos colocar aqui, deve ter provavelmente seus 30 e poucos anos, né? Talvez aí esteja namorando ou casado, não sei, com uma mulher linda. É um cara bem sucedido, então ele tem grana, ele tem fama, né? Ele é bem sucedido no que ele gosta de fazer, dá pra ver e tal, né? Eu já consumi muitas coisas que ele fez, por exemplo, né? Porta dos Fundos e tal, né? Aí o que acontece? O cara vai lá, quando é questionado sobre a vida, ele tá falando uma coisa que, sejamos honestos, é praticamente impossível que venha do coração dele. Porque provavelmente saindo, a gente vai ver já, né? Um sinal claro disso. Mas saindo desse programa, muito provavelmente ele vai para uma padaria maravilhosa, comer uma coisa deliciosa e viver uma vida boa. Você entende? Então, assim, mesmo do ponto... Veja, eu nem estou dizendo, que de fato isso é a vida boa, ou o objetivo da vida, pelo amor de Deus. São camadas, por isso que a gente vai ter muito trabalho para desenvolver aqui no Filosofia e Cosmovisão. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês, na verdade, é o seguinte: nem na própria perspectiva dele bate o que ele tá falando. E vamos ver como não bate? Vamos ver. Que é a vida. Fábio Porchat. O que é a vida? É isso. A vida é... Sei. É o que acontece à nossa volta e não há nada diferente disso. A vida não é boa. Fábio Porchat. A vida não é boa. Lá. O que é a vida? Ele ri. Cara, o que eu gostaria que vocês entendessem, tá? É que realmente, vamos lá.
a gente nunca sabe, a gente pode só inferir, a gente nunca pode saber o que de fato mora no coração de cada um, né? Então, mais uma vez, eu não estou dizendo que mora isso no coração dele, ou que ele é isso, ou que o objetivo dele em fazer aquilo era aquele. Até porque, veja, não é este o lugar dele. Então, é improvável que ele reflita sobre isso. Ele foi lá, deu algumas respostas assim que coadunam com a sua turminha, né? Com o seu lugarzinho ali, pagando aquele pedágio, né? Para usar as expressões do momento, né? Hoje, lacrando e tal, sei lá, né? Como a maioria fala. E aí o que acontece? Mas ele não refletiu, ele só falou e tipo, ele acha que aquilo é de uma certa forma verdade. Se você, na verdade, apertá-lo, é capaz de ele... Não, mas é porque, vamos lá, deixa eu te explicar por quê. Daí ele vai começar a falar da vida de outras pessoas. Muito provavelmente porque ele não vai encontrar na vida dele isso. Não que ele não tenha sofrido, eu não faço a menor ideia, não conheço a história do Fábio Porchat. Por isso, mais uma vez, a minha análise não é dele. A minha análise é de um aparente sintoma. Que é uma coisa que a gente, agora sim, a gente pode observar um recorte, onde, para dizer o mínimo, o cara poderia tranquilamente falar, cara, a vida é maravilhosa. E eu gostaria que as pessoas entendessem isso para que elas de fato fossem atrás dos seus sonhos, fizessem o que elas acreditam e papapá. Uma mensagem verdadeiramente de esperança que ele poderia fazer. Por que ele não faz? Esta é a grande reflexão. Por que ele não faz? E a gente vai falar disso já já, né? Mas aí, calma, ele falou que a vida é triste, a vida não é boa, a vida é o que acontece, a vida não tem nada de bom e papapá, não é? É tentar sobreviver o máximo que você conseguir. Tudo isso é uma vida, não é só um olhar pessimista para a vida, veja. Né? Porque a gente pode olhar e de fato, mesmo, veja, eu posso até, por exemplo, ter uma via cristã de um olhar para a vida e de fato compreender que realmente nesta vida, é tentar trazer significado para um sofrimento que vai nos acometer de alguma forma. Por quê? Porque mesmo estando tudo bem, por exemplo, que nem agora, né? A vida do Fábio Porchat tá maravilhosa. Tanto que ele ri, né? Vamos lá, ele ri. Ele ri. Antes de falar, ó, vamos lá. Logo após falar que a vida não é boa. Não é boa. Fábio Porchat. Ele ri. O que é a vida? Veja, é um grande indício de que ele não acredita necessariamente no que ele está falando. Veja, não é que, e aqui que eu gostaria... Bom, eu vou falar já já. Vamos lá. Eu não sei. Eu tá não bom. sei. Então levanta. Essa é a resposta mais sincera que ele tem para dar aí. Eu não sei. Se ele tivesse falado, eu não sei o que é a vida, eu não sei o que é a vida, eu não sei. Eu vou pensar sobre isso e quando eu tiver uma resposta que eu realmente refletir, eu falo para você, né? Agora veja. Então, o que acontece é o seguinte, que é o que eu gostaria de trazer para vocês. Então eu vou trazer algumas frases e explicar algumas coisas que eu acredito serem fundamentais para nós, né? Sobre isso que a gente acabou de ver. Tá? Então, nesta aula, que eu vou tratar do fingimento, eu vou tentar trazer justamente a perspectiva que, veja, a filosofia, né, como um professor, um dos professores mais inteligentes que eu tive, ele falou que a filosofia ela tem um aspecto corrosivo e ela é perigosa de uma certa forma. Por quê? Porque ela vai tirando as cascas, né, das mentiras ditas. Né? Então, por exemplo, até quando ele fala disso, ele fala de um diálogo, de um diálogo socrático, né? Onde Platão coloca Sócrates para interpelar Mênon, né? E Mênon é um professor de virtude e tudo mais, e ele vai, de uma certa forma, interpelando-o sobre a virtude, né? E, de uma certa forma, em algum momento, ele chega na seguinte e trágica conclusão, de que Mênon não sabe o que é a virtude. Né? Então, veja, a figura socrática ela é uma figura que ela causa muito incômodo, porque ela é uma pessoa que, veja, ela não... Essa figura não é uma figura que diz assim, ó, você não sabe, você é burro, você não sabe... Né? Não. É uma figura que pega e, por exemplo, faz o que o Abu Janra está fazendo. Mas, claro, a limitação, o programa e tal, né? Mas quando ele fala o que é a vida, e quando ele responde, por exemplo, a vida não é boa, ele poderia virar e falar assim, como assim? E aí ele, claro, a vida é uma... Ele fala, veja lá, entre aspas, didaticamente falando, duas camadas ali que a gente pode observar. Uma é a teoria que o Fábio Porchat acredita ter sobre a vida. A outra é a vivência real dele, que já contrasta com o que ele está falando, não é? Veja, o cara tá ali, assim, confortável, talvez seja ali uma terça-feira à tarde, onde deve ter um monte de gente presa dentro de ônibus lotado. Ele tá ali no estúdiozinho com ar-condicionado, vai sair de lá, vai pegar seu carrinho, pode até pegar um certo trânsito, mas talvez pare numa padaria gostosa antes para fugir do trânsito, daqui a pouco encontra uma pessoa maravilhosa, vai fazer, uma mulher maravilhosa que ele esteja se relacionando ou não, ou possa se relacionar, ou vai para uma festinha, ou daqui a pouco vai pro seu estúdio lá, gravar suas esquetes e papapá, vivendo uma vida boa, ganhando dinheiro, vendendo... E ele fala que a vida não é boa, tentar sobreviver ao máximo. Puta merda, meu. É isso que o cara tem pra falar, né? E aí, é justamente...
Então, vamos lá, tem esse caráter é perigoso, né? Tanto que, veja, Sócrates é condenado à morte, né? E aí, o que acontece e esse é um dos aspectos, né? Corrupção dos jovens. Essa é uma das acusações que ele sofre, né? Então, veja, aqui entra uma frase que eu citei lá, que é a seguinte, ó. A vida interior começa pelo ingresso do verdadeiro aprofundamento na consciência, em busca da comunicação, do que no momento é incomunicável. Então o que essa frase quer dizer? Exatamente o que a gente acabou de ver. Por isso que eu acho muito relevante fazer neste formato, não no formato de fofoca, de ficar julgando, porque, mais uma vez, o Fábio Porchat não é o objeto dessa coisa. O objeto é este momento gravado, personificado por ele. É diferente. Eu tô falando de algo que transcende o Fábio Porchat. Que é o que a gente pode encontrar numa série de coisas. Quando uma Anitta faz um comentário do que ela não sabe, quando uma pessoa vai lá e levanta uma bandeira e de forma totalmente hipócrita, e assim vai, né? Então vamos tentar entrar justamente nesse lugar, que é o lugar que a gente tem que se interessar mesmo. Não, o que se dane o que o Fábio Porchat pensa? O cara não tá na nossa vida, não, né? O que se dane? Mas veja, ele incorpora algo, que é o quê? Vamos lá, a vida interior começa pelo ingresso do verdadeiro aprofundamento na consciência. Então o que acontece? Veja, naquele momento que talvez ele até soubesse que ele fosse ter essa pergunta, a gente não sabe. E talvez ele até tivesse pensado numa coisa mais bonitinha pra dizer. Entre aspas, bonitinha assim, né? Mas bonitinha neste contexto. Eu vou dizer algo que vai agradar a minha turminha de esquerda, que fala que a vida é uma merda e tal, né? É opressão e papapá, não sei o que lá. Né? Ou até aquele sentimento de culpa que talvez ele sinta olhando para as pessoas que não têm a vida que ele possa ter, e aí ele de uma certa forma quer se compadecer, e o compadecimento dele é esse, não dando esperança, mas falando, olha, eu entendo, puta, realmente a vida é uma merda, não posso falar nada ao contrário, eu sou privilegiado, tal, né? Então, ou seja, tudo isso vai para um falseamento, porque é um momento ali, é um momentinho da vida dele, depois ele vai lá viver a vida gostosa que ele tem, né? Então o que acontece? Muito provavelmente, ele não tem vida interior. Não tem vida interior. Ele não é aquele cara que senta e pensa assim, cara, o que eu realmente penso sobre isso? Sério, eu menti quando eu respondi essa pergunta? Ou eu fui honesto, eu fui sincero? Né? O que eu realmente penso sobre a vida? E aí, e o professor Olavo de Carvalho, ele fala algo que é fundamental para nós. Que quando você vai avaliar uma corrente filosófica, quando você vai avaliar um momento político, você precisa começar do ponto de vista mais pessoal que você tem. No seguinte sentido, qual é o meu papel nessa teoria? Quem eu sou nisso que eu estou falando? Então, por exemplo, o Fábio Porchat, quem ele é no que ele está falando? Ele é alguém que não está vivendo o que ele está dizendo. Então, se ele fosse de fato honesto, ele falaria, puta, mas peraí, eu não acho a vida triste. Eu não acho que a vida é uma merda, que ela não é boa. Eu não acho que a vida é tentar sobreviver, porque veja, tentar sobreviver, se a gente entrar agora no Instagram dele, né? O que será que a gente vai ver? Alguém tentando sobreviver, ou a gente vai ver alguém em Marrocos, na Maldivas, na puta que o pariu? Que bom, parabéns, cara. Que legal. Então dê esperança pros outros, não esse textinho bosta que você acabou de falar, pô. Que merda, meu. Que falsidade. Tipo, você não vive o que você tá falando, pô. E isso não é uma acusação, é um fato. Diferentemente do que o Antares de la Luz dizia. Que é tudo interpretação. Não, porra. Porque, e mais uma vez, Thiago, mas você não sabe se ele tá sofrendo alguma coisa. Não, peraí. Eu tô falando do ponto de vista dele. Esse é o grande problema. Porque o ponto de vista dele é profundamente materialista. Beleza? Então se a matéria, porque é sobreviver o máximo que der, é a circunstância que nos rodeia. Ele tá falando justamente disso, pô. De uma vida profundamente materialista, não tem nada. A gente sabe que ele não acredita em Jesus, muito pelo contrário, né? Se ele puder achincalhar Jesus em cada vídeo que ele faz, ele faz. Ele né? Hoje, eu acredito que é um dos grupos que mais desrespeitam a religião. A ponto de, em um vídeo X, que a gente pode até também trazer, inclusive até já faço convite, quer que eu fale de determinadas coisas, poste nos comentários, manda pra mim lá no Instagram, que eu vou acumulando e vou trazendo pra vocês aqui em novos episódios do Filosofia e Cosmovisão, né? Mas um vídeo onde ele falava que não tem problema zoar gordo, pessoas acima do peso e tal, ele se desculpa até, porque tá se desconstruindo aquele papo todo, e
Jesus não tem problema, porque é só uma crença. Por que é só uma crença? Porque ele não acredita nisso, porra. Porque pra ele o que importa é a materialidade. Então se nós estamos falando de algo que não tem materialidade, algo que não existe, é só uma opinião que a pessoa tem, então que se foda, pô. Então lógico que eu posso zoar. Esse é o pensamento do cara. Esse é o pensamento do cara. Até o momento que ele gravou ou no momento que ele estava gravando. Mais uma vez. Por quê? Porque nós não sabemos, pra dizer o mínimo, né? Porque pode ser que em alguma medida ele faça isso, mas é difícil você contrastar, como eu até expliquei numa aula lá da COB, né? Da dissonância cognitiva, que é o seguinte, o ato, as nossas ações influenciam as nossas opiniões, e as nossas opiniões influenciam os nossos atos, né? Então, de uma certa forma, para que a gente não caia num estado de dissonância cognitiva, a gente tende a adaptar ou um ou outro, né? Mas veja, quando isso não acontece, a gente começa a criar histórias e falar de forma cínica, né? Ou a ir para um estado de profundo cinismo, onde eu falo coisas que cara, catastroficamente eu não faço, mas que aquilo, eu já ultrapassei aquele incômodo da mentira. Eu já acredito no que eu estou dizendo, mesmo que a minha vida não seja aquilo. Um Felipe Neto da vida, né? Então o que acontece é o seguinte, a ausência da vida interior, ela nos joga justamente para esse estado de fingimento, de falseamento. E aí, é claro, eu vou acabar agindo de forma imoral. Eu vou acabar agindo de forma totalmente desconectada da realidade. Eu vou acabar, assim, não tendo mais a compreensão do que a realidade se trata e agindo de forma verdadeira nela. Por exemplo, pode ser que, de fato, em algum momento, o Fábio Porchat acredite que sofre tanto quanto uma pessoa que não tem 1/10 do que ele tem. Por quê? Porque a vida é uma merda e é uma merda pra todo mundo mesmo. Independente, eu tenho algumas coisinhas aqui, mas a vida é uma merda mesmo. Né? Vocês entendem? O problema é, claro, mais uma vez, assim, claro, é um problema ele dizer isso de forma assim, principalmente se ele sabe que ele tá mentindo, claro, né, que é um problema, tanto para ele quanto para quem o assiste, né, porque reverbera aquilo. Imagina uma pessoa trágica, imagina uma pessoa que tá enfrentando uma doença, que acabou de perder um parente, uma pessoa que terminou um relacionamento. Cara, ela ouve um negócio desse, é capaz de ele empurrar essa pessoa no abismo, cara. É sério, não é uma brincadeira. Que é o que as pessoas hoje tomam, né? Falar as coisas. Eu já conheci gente que falava isso, cara. Por exemplo, eu pego, cara, todos os dias eu tô estudando porque eu sei o nível profundo da minha ignorância, eu sou um tapado. E a minha tentativa maior é extirpar a ignorância do meu coração e da de vocês, trazendo o que eu entendi e o que realmente eu consigo contribuir com vocês. Não me colocando necessariamente numa posição de, olha, eu já sei, eu descobri, muito pelo contrário. Eu estou nesse processo e estou fazendo isso o máximo que eu consigo. Estudando, fazendo pós-graduação e o caramba. Agora, muitas vezes o cara pega e, assim, de uma forma totalmente irresponsável, recebe uma pergunta profunda e, assim, não é digno de respondê-la, que é o que Sócrates tenta fazer. Um dos aspectos fundamentais de alguns diálogos socráticos é que o Sócrates, o que ele faz? Ele primeiro avalia a condição moral do seu oponente. Ou seja, ele verifica se realmente é possível se discutir com ele. Então, por exemplo, até neste diálogo com o Menon, ele fala que o Menon já começa mostrando que o que o homem deve valorizar, se eu não me engano ele fala isso, o que o homem deve valorizar é ouro e a prata. Já mostrando que o olhar dele está pro dinheiro, não pra moral, não pra virtude. Então, dificilmente vai se chegar numa conclusão onde, né, vamos compreender a virtude como ápice da ação humana e coisas assim, né, ali, né, naquele diálogo. Vocês entendem? Então, quando eu vou falar com alguém que valoriza, por exemplo, que nem no caso, provavelmente, do Fábio Porchat, que valoriza o seu status social, tá bem com a turminha dele, né? Não pagar o pedágio, falar o que vai agradar quem ele conhece, e por aí vai, né? Ficar naquela lambeção global que a gente vê muitas vezes. O que acontece? É claro que ele vai ter que falsear o que ele pensa. Porque em não existe uma pessoa que possa dizer o tempo inteiro coisas agradáveis. Não tem como. E aí é por isso que justamente essa galera descolou tanto da realidade e hoje é tão achincalhada pela maioria da população. Vocês entendem? Porque não há este verdadeiro exame interior de que você busca na sua consciência o que no momento é incomunicável e busca conseguir comunicar aquilo como uma verdade que vem do teu coração e não de algo infinitamente menos nobre. Uma outra frase que eu também exploro lá é essa. Essa solidariedade no fingimento, que é justamente esse olhar
que a pessoa vai lá e mais uma vez, quer pagar o pedágio, quer viver nos status ali, quer dizer, por exemplo, tá todo mundo no iate, curtindo, mas daqui a pouco todos eles estão chorando, porque o mundo é sofrimento, porque tem pessoas que nunca vão saber o que é viver aquela vida, e eles acham que aquilo é o suficiente. Veja, não é agora pegar a parte do que você tem, disponibilizar, dar esperança, a fazer certas pessoas acreditarem que aquilo é possível, para quem de uma certa forma talvez não seja possível ajudar aquelas pessoas. Não é chorar, é fingir uma emoção, é agir de forma histérica, né? Veja, quando este é o tecido social e não mais a verdade, né? Veja, o que acontece é o seguinte, nos tornamos farsantes, fracos e sem caráter. Pessoas perversas e com uma falsa consciência. Ah, Tiago, você está dizendo que vai puxar assim? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, um olhar para a vida deste modo, repetido, nos conduz muito provavelmente a isso. A não ser que aquela pessoa... Por isso que, por exemplo, tá? A confissão. O exercício da confissão. Então, se você é cristão, se você é católico, tem lá o grande e incrível sacramento da confissão, que é buscar reparar a desordem que nós causamos. A desordem que nós causamos para com Deus e para com a sociedade, pois pecamos e logo fomos contra Deus e contra quem nós pecamos, perfeito? E no sacramento da confissão, nós buscamos reestabelecer esta ordem. É o que eu estava ouvindo esses dias de um jornalista, não lembro agora quem, mas que fala assim, poxa, cara, quem não é católico nunca vai saber a beleza que é se confessar e ser perdoado, né? E aí acaba de fato vivendo uma vida ressentida, difícil, porque não há como reparar os seus pecados. E aí uma das vias é sinalizar a virtude, aquela coisa que a gente já vê e que a gente pode se aprofundar em próximos estudos de caso, reacts, assim vai, né? Então o que acontece? Só que veja, então lá nós buscamos justamente esta ordem, a ordem do nosso coração, a falar. Cara, a gente fala pra alguém que sabe quando a gente tá mentindo. Então, por exemplo, que nem neste caso, se o Fábio Porchat tá mentindo, a gente não sabe necessariamente. Porque pode ser que de alguma forma ele acredite no que ele tá falando, não é? A gente não pode falar, não, é mentira isso que você tá falando, porque você vive assim, 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 assado. Ele provavelmente vai buscar novas e mais criativas justificativas para dizer que ele pensa aquilo. Veja, não que aquilo seja verdade, mas que ele de fato acredita naquilo que ele está dizendo. Tá? Beleza? Então o que acontece? Veja, quando então nós não temos este exercício, e mais uma vez, Tiago, mas eu não sou cristão, eu sou ateu, tal. Veja, é um exame da sua consciência. É um exame da sua consciência. É você, por exemplo, parar por um momento, pegar o seu celular, mas eu indico, por exemplo, uma folha de papel, uma caneta, que é bem melhor, que você não tem distrações. Mas escrever o que está no teu coração. Cara, por exemplo, saindo desse programa, ele pega, escreve o que é a vida e fala que eu vou responder o que eu acho. E muito provavelmente, quando ele pensar o que é a vida, ele vai pensar não em ideias sobre a vida, porque talvez ele nem tenha lido, nem tenha pego, entendeu? Ele vai pensar sobre a vida dele, muito provavelmente. Ele vai pensar assim, tipo, puta, sei lá, ontem eu tava em Marrocos, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, né? Olha, outra coisa, ele é comediante, então ele faz stand-up. Aquelas tragédias, né? Que nem teve uma vez até que ele conta, que é até engraçado, assim, que ele pegou um avião e se distraiu, foi parar na Bahia, ele ia pro Rio de Janeiro, foi parar na Bahia e tal. O cara conta e aquilo vira produto. Então, assim, até quando acontece alguma coisa trágica, aparentemente, né? Porque também não é um grande problema assim, mas é um problema assim, chato, incômodo, que qualquer um ficaria puto, ele transforma aquilo numa piada. Aquilo é engraçado. Aí o cara vai lá e fala, a vida é uma merda, a vida é triste, a vida não é boa, a vida é tentar sobreviver. Ele tá tentando sobreviver? Ele tá tentando sobreviver, sejamos honestos, ele tá tentando sobreviver, ele pode falar assim, quer saber de uma coisa, vou ter um ano sabático, que se foda, vou vender Porta dos Fundos, vou parar de atuar e vou viajar por um ano. Isso é tentar sobreviver. No mínimo, o cara tá muito descolado. Quando ele tá dentro do carro dele no arzinho condicionado, ele não consegue olhar pro lado e ver que tem um ônibus lotado, com pessoas de fato tentando sobreviver, pô. Pelo amor de Deus, cara. Isso é absurdo. Então, o que eu gostaria, mais uma vez, que vocês compreendessem é o seguinte. Vamos lá, primeiro. Tenham muito cuidado em ouvir pessoas que não são da área do estudo. No sentido de que é o seguinte, você pode ouvir quem você quiser. Você pode acreditar no que você quiser. É um conselho, né? Mas veja, quando você vê, sei lá, a Anitta vai falar sobre política. Cara, mas ela é o quê? Uma cantora funkeira, pá, beleza. Tô falando que ela é burra, tô falando isso. Mas tô falando, cara, ela faz a menor ideia do que ela tá falando. Muito provavelmente ela não estudou. E aí ela tá soltando algumas opiniões. Você vai, Felipe Neto, puta que pariu. O cara, e esse é o grande problema. A ignorância,
a estupidez, ela é alçada. Porque até porque, de uma certa forma, ela vende, infelizmente. Você pode ver, é só você comparar um vídeo desse aqui, que eu até já me estendi demais, vai ter muito menos visualizações do que uma série de outros vídeos falando um monte de bosta. Por quê? Aí a gente poderia avaliar de uma série de formas, e claro, também, é lógico que eu tenho uma responsabilidade nisso, de não saber fazer determinadas coisas, assim vai, né? É óbvio, tá? Tô dizendo aqui também que é tudo culpa dos outros, pelo amor de Deus, né? Pelo contrário, não estaria falseando justamente o que eu estou querendo colocar para vocês. Mas esse é um aspecto claro, algo que quando você de fato resolve se aprofundar em algo, trazer algo com mais profundidade, qual é geralmente o resultado disso? Geralmente o resultado disso é atingir uma parcela menor da população. Porque veja, vamos falar de espectro político rapidamente. Direita e esquerda, você vai ver imbecilidade e extremismos em ambos os lados. Pessoas querendo o messianismo, né? Pessoas acreditando em outro Messias, e assim vai, né? Ignorando mais uma vez a realidade em si. E focando mais uma vez na sua capacidade de fantasiar-se e se anestesiar. Que é um pouco até do que eu acredito que o Fábio Porchat tá tentando fazer ali. Que é tipo assim, uma fantasia no sentido de que, cara, eu não me tornei soberbo também, sabe? Eu ainda vivo essas coisas. Eu ainda sei o que é sofrimento e tal. Olhando, não percebendo a verdadeira crueldade, aí, beleza, pode até caber a interpretação aqui. Não, mas eu acho que assim eu vou fazer com que as pessoas se aliviem mais. Beleza, se você verdadeiramente acha isso, né? Pensa assim, qual possivelmente é o resultado do que você está falando? E outra coisa, é verdade? É verdade do teu coração? Você acha realmente que é isso a vida? Né? Então, concluindo, a vida interior começa pelo ingresso do verdadeiro aprofundamento na consciência em busca da comunicação do que no momento é incomunicável. Se você não faz este exercício, você está anulando tudo que eu expliquei na aula 1. Outro ponto, essa solidariedade no fingimento vai transformar você em uma pessoa que utiliza-se da adaptação social como único instrumento, que é exatamente o que a gente vê. Por exemplo, um cara tem lá uma certa personalidade e tal, começa a fazer um certo sucesso, vai pra Globo, pra pegar um exemplo, vai pra Globo. Daqui a pouco o cara, ele não é mais um indivíduo. Ele faz parte de um grupo que fala sempre as mesmas coisas. Perceba isso. O discurso é igual. Igual. O cara começa a ficar de esquerda, falando aquelas besteiras que ele não acredita, e pra tentar aliviar de uma certa forma a sua consciência, que se sente culpada de todos eles ali. Só que assim, né? Mais ou menos. Você se sente culpada assim, minimamente. Aí vai lá, toma um negócio, fica com a atriz mais bonita, com um ator mais bonito, e se anestesia de alguma forma. Não vive aquilo de fato. Né? Então, mas essa adaptação social nos conduz a isso. Nos tornamos fracos, com caráter duvidoso, farsantes, porque falseamos a nossa identidade, falseamos a nossa consciência. E aí, claro, veja, no cúmulo, podemos nos tornar pessoas perversas. Que é o que muitas vezes nós vemos em jornalistas que subscrevem o mal feito por algum governo. Por causa de grana, ou por causa de mais uma vez, uma inconsciência. Né? Ignorando, veja, para concluir, é o que Alexander Solzhenitsyn, no seu livro Arquipélago Gulag, ele traz justamente este aspecto que tudo foi possível, aquilo tudo foi possível, aquele mal absurdo dos gulags lá na União Soviética, veja, aquilo tudo foi possível justamente porque todo mundo estava mentindo. Porque, de uma certa forma, quando confrontados com algo que claramente sabemos que não é verdade, mentimos. Escolhemos nos acovardar. Não sejamos assim. Esta é a mensagem deste vídeo, certo? Se você curtiu, então se inscreva no canal, deixe o seu like, mande aqui nos comentários ou lá pelo Instagram, como vocês preferirem, novos vídeos, novos temas para que a gente transforme isso em React. Estamos começando, então, mais uma vez, né? É muito importante a sua participação, é um novo canal, é um novo projeto, então é uma nova audiência, de uma certa forma, né? E eu conto com a sua participação, né? Então, se você quer ver uma coisa, poxa, Thiago, o que você acha disso? Manda para mim e a gente vai se aprofundar aqui, mas trazendo mais uma vez uma perspectiva filosófica para que nós, de fato, consigamos construir uma cosmovisão orientada pela realidade e não pelo falseamento da nossa consciência.
Beleza? Vejo você então no próximo vídeo aqui no Filosofia Cosmovisão. Grande abraço e até lá.